Obrigada. Sérgio, o governo brasileiro tentando aí mostrar força, aprovou a lei da reciprocidade, tem articulado inclusive com empresários, buscado ali canais alternativos de negociação em relação às tarifas colocadas pelos Estados Unidos, mas eu queria entender na sua visão, na prática, o Brasil ele tem alguma alavanca real de pressão ou estamos apenas tentando demonstrar uma reação diante de um cenário onde temos talvez aí pouco poder de barganha, né? O que realmente ou exatamente o Brasil teria de força para retaliar hoje? Mas Paulo, a gente tem que tomar, de fato, cuidado na retaliação que a gente vai eventualmente fazer. Eu acho que alguma coisa vai acabar acontecendo, né? Primeiro, o Trump com 50%, acho que não deve ficar, ele deve ficar num patamar menor do que isso, mas voltar para os 10% que a gente tinha antes também, acho difícil de acontecer. Vai ficar alguma coisa entre 20% e 40%, que ainda é uma incógnita, a gente não sabe exatamente o que vai ser. O Brasil retaliar, acho que é um caminho inevitável também, mas como retaliar, em que produto e que tipo de retaliação ainda está muito em aberto, né? Vão ser selecionados alguns produtos para retaliação, vai ter quebra de patente de farmacêuticos, por exemplo, que é uma questão que está sendo colocada. Então, acho que o governo brasileiro tem que ser bastante cuidadoso, porque a gente está no momento também, aqui dentro, de inflação elevada, de um momento que a taxa de juros está elevada justamente para conter essa inflação, você colocar uma tarifa que eventualmente impactaria os preços de produtos industrializados nesse momento, não seria o mais interessante no momento que a gente precisa trazer essa inflação para baixo o quanto antes. Então, acho que o governo brasileiro inevitavelmente vai acabar fazendo algum tipo de retaliação, mas vai ter que ser cuidadoso, né? Não dá para atacar frontalmente, fazendo o mesmo tipo de tarifação de volta para todos os produtos, com esse risco do Trump se irritar, colocar mais tarifa, enfim. E aí a gente acaba perdendo essa batalha. Então, acho que assim, o Itamaraty e o governo acho que estão cientes disso, vão ser cuidadosos, e a gente precisa contar também com a força da indústria americana, que está contrária a isso, né? Hoje a Câmara de Comércio americana entrou frontalmente contra esse impacto tarifário do Trump, na verdade ela tem feito isso insistentemente ao longo dos últimos meses, e muito provavelmente vai fazer e vai ajudar na contraposição de você ter uma tarifa que no final não vai ser 50%, vai ser menos do que a gente tem agora. Sérgio, e quais seriam, de fato, talvez ali, né, esses riscos geoeconômicos de se acionar um mecanismo contra os Estados Unidos? Retaliação, perda de preferências comerciais, isolamento, quais são as possibilidades reais? Inclusive, olhando aqui, né, para os reflexos econômicos em relação a uma possível retaliação americana. Eu acho que no ponto de vista da gente, de retaliação, Paulo, como o mundo inteiro está sofrendo ataques da economia americana, do Trump agora, mesmo se eventualmente a gente faça alguma quebra de patente, a gente faça alguma retaliação tarifária, ninguém vai olhar a gente como um bicho estranho que está fazendo uma coisa muito fora do normal, porque o ataque está vindo dos Estados Unidos para o mundo inteiro. Então, acho que a gente, nesse sentido, qualquer coisa que a gente eventualmente fizer, vai ser olhado como uma reação normal a um país que está atacando não só a gente, mas o resto do mundo inteiro também. Então, acho que vai haver uma certa benevolência com o que a gente eventualmente faça. Agora, obviamente, a gente também, por ser um país pequeno comparado com os Estados Unidos, a gente tem limites e a gente não está numa situação econômica tão fortalecida como a gente já teve em outros momentos no passado, com crise americana, que não necessariamente era de ataque a gente, como foi a crise de 2008, mas a gente conseguiu passar relativamente bem. Nesse momento, a situação econômica está frágil aqui no Brasil. Então, a gente demanda também uma resposta que não piore ainda mais a situação econômica doméstica. Então, a gente precisa ter alguma resposta, ela não pode ser extremamente agressiva, porque acaba afetando a nossa economia também, então vai ter que ser muito bem dosada. E a gente vai precisar esperar a própria reação do Trump, né? A gente sabe que as decisões que ele tem tomado ao longo dos últimos meses, ele coloca a tarifa lá em cima, depois ele renegocia uma tarifa mais baixa e acaba sendo um número menor do que foi anunciado. Acho que vai acabar sendo isso. No final, a gente só não sabe ainda exatamente que tarifa vai ser essa.